Irmãos, nós começamos semana passada meditar um pouco sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E eu disse que depois nós iríamos continuar, e eu fui diante do Senhor essa semana buscando e saber se era para continuar mesmo esse estudo, se era para tratar um outro assunto, mas Deus não deu outro assunto. Deus tratou mais comigo aqui sobre esse assunto, porque é o que eu disse a semana passada. Jesus estava aqui, o texto é de Mateus 5, quem quiser abrir, nós vamos ler já. Jesus estava iniciando o seu ministério. E Jesus já tinha feito muitos sinais, milagres, ele já tinha ali chamado os discípulos para segui-lo. E Jesus já era muito famoso naquele tempo, pelos milagres, os sinais que ele realizava. E quando ele vê essa grande multidão, nós vamos ler o texto lá, você vai ver que pessoas de muitas cidades, muitas regiões, até países ali em volta, estavam vindo buscar conhecer Jesus. Então, quando Jesus vê aquela multidão, a Bíblia ela mostra que Jesus, então, sobe para um monte, para poder falar em particular ali com seus discípulos. E ali, nessa conversa, Jesus ele vai passar para os seus discípulos quais são os princípios do reino de Deus. Porque se nós não tivermos, irmãos, bem alicerçados nesses princípios do reino de Deus, muitas vezes nós vamos estar envolvidos no reino de Deus, fazendo muitas coisas para Deus, mas não vamos estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então Jesus, ele sabia das tentações que viriam sobre os seus discípulos. E ele então chama ele e começa a ensinar para eles quais são os princípios do reino de Deus, para que os seus discípulos pudessem começar no lugar certo, da maneira certa, na pessoa certa. Muitas pessoas têm iniciado a vida cristã, mas têm iniciado de maneira errada, no lugar errado e na pessoa errada. No lugar errado, porque muitas vezes conhece a Cristo numa igreja e coloca a sua fé numa denominação. E defende essa denominação com unhas e dentes, achando que essa denominação é a coisa mais importante que ela tem. A forma errada é porque talvez veio para Jesus por causa de uma necessidade. Deus resolveu aquele problema. E agora a sua fé está em Deus, está baseada naquilo que Deus pode fazer para ela. E na pessoa errada, porque muitas vezes ela recebe uma bênção, recebe talvez uma oração de alguém, de algum irmão, de algum pastor, de algum padre, de alguma pessoa que Deus usa para curar. E ela então, a partir daquele momento, ela começa a confiar nessa pessoa, quando ela está com um problema. Então, por isso que Jesus, ele então chama os seus discípulos para poder mostrar para eles
Quais são os princípios do reino de Deus para as nossas vidas? E uma coisa, irmãos, que precisa ficar bem claro para os irmãos, e para mim também, como pastor, muitas vezes, irmãos, eu vou estar falando ou pregando alguma coisa que talvez você não queira ouvir. Ou talvez alguma coisa que você não acha que é necessário mais tratar isso com você. Que você já venceu esse lado da sua área, essa área na sua vida. Mas uma coisa que eu preciso saber, vocês precisam saber, e Pedro diz isso, uma das suas cartas, quando ele escreve aos presbíteros, ele diz, olha, que vocês possam pastorear o rebanho de Deus, com todo o amor, com toda a dedicação, sem ganância, sem querer usurpar ou se apoderar das ovelhas porque elas não são suas, sabendo que Deus vai pedir conta para vocês. Então, muitas vezes, eu vou estar falando coisas aqui que talvez você não queira ouvir. Mas, irmãos, uma coisa que Deus tem me incomodado é que eu não posso falar ou repartir uma coisa que Deus não tenha já falado comigo e repartido comigo. Não adianta eu querer falar para a igreja a respeito dos dons do Espírito Santo se a igreja ainda não tem firmado ainda a sua fé em Jesus, na coisa básica que é sobre a salvação. Antes de eu falar sobre os dons do Espírito Santo, tem muitos cristãos que ainda não têm nem certeza da salvação. Então, eu preciso ser fiel ao que Deus tem dado para mim. Porque um dia Deus vai pedir conta desse rebanho. A mim. Como pastor. Porque os irmãos me confiaram essa responsabilidade de pastorear, de apacentar o rebanho. E eu preciso saber como está o estado das ovelhas. E tem muitos assuntos que eu tenho tratado, e Deus tem tratado comigo e tem trazido, é porque eu sei o estado das ovelhas. E eu não posso ser negligente, sabendo que alguém está com fome, e eu venho e digo, olha, vá em paz. Eu vou orar por você, Deus te abençoe. Então, quando eu olho o estado, quando eu sei o estado das ovelhas, eu vou diante do Senhor. Peço para o Senhor me dar a palavra. Que as ovelhas dele precisam ouvir. Por isso, quando eu estou sentado ali no banco, ouvindo alguém que está aqui, eu não fico julgando.
eu não fico incomodado pelo assunto que ele está trazendo. Porque se Deus colocou no coração dele aquele assunto, é porque Deus sabe do que eu preciso ouvir. Naquele dia me colocou ali no banco para que eu possa ser tratado. Mas muitas vezes nós queremos Deus e queremos Jesus como nosso pastor, mas um pastor que somente nos conduz aos pastos verdejantes, um pastor que nos conduz às águas de descanso, um pastor que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mas quando Davi escreve sobre o bom pastor, o seu pastor, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós queremos as benesses, mas não queremos ser corrigidos, não queremos ser tratados. Não queremos ouvir o que Deus tem para nós. Não é à toa que Deus, através do apóstolo Paulo, vai dizer lá apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, que vai chegar um tempo onde as pessoas vão sentir coceiras nos ouvidos, não vão suportar a sã doutrina, e vão estar buscando homens que falam aquilo que eles querem ouvir. É bom ouvir coisas boas, mas as coisas boas, irmãos, elas não podem nos levar para os céus. O Evangelho é boa notícia. É uma boa notícia. Mas é uma boa notícia que nos confronta com a nossa vida de pecado, que deve confrontar-nos com a nossa vida de pecado, para que nós possamos, realmente, diante desse amor, diante dessa obra maravilhosa, feita por Deus através de Cristo ali na cruz, nós possamos ver a nossa condição miserável, e então nos voltarmos para Deus e pedir para que Deus, então, mude a nossa vida. Ele é boa notícia, sim. Mas é uma boa notícia que mostra o quanto nós somos maus, de quanto nós precisamos de salvação. E é por isso que eu decidi continuar, irmãos, falando sobre esse assunto das bem-aventuranças. Quem abriu a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o 12. E a minha oração neste momento, irmãos, é que Deus abra os nossos ouvidos espirituais. Que Deus quebrante o nosso coração.
para que nós possamos receber esta palavra, esse ensinamento. Porque esses ensinamentos são ensinamentos de vida eterna. A Bíblia tem muitos ensinamentos que podem nos tornar sábios para viver aqui nesse mundo, ser bem-sucedidos nos nossos negócios, na nossa família. Tem muitos ensinamentos, mas esses ensinamentos aqui são ensinamentos que produzem em nós a vida eterna. Eu creio que isso é o mais importante para nós. Não adianta nós conhecemos toda a Bíblia se nós não tivermos o conhecimento, o ensinamento das palavras da vida eterna. Pedro confessou isso para Jesus: Senhor, nós não temos para onde ir, porque somente Tu tens as palavras da vida eterna. Vamos ler então, novamente esse texto. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Semana passada, eu tinha preparado 2 folhas para a gente estar meditando. Hoje tem 4. Eu tinha vindo com uma Bíblia, hoje eu vim com 2. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana do pastor Luiz Fontes, e ele estava dizendo que, fazendo a comparação entre ler e meditar a palavra. Ele estava dizendo que muitas vezes nós lemos a Bíblia. Não tem problema nenhum de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, guardo ela, fiz a minha obrigação. Mas, porque o ler a Bíblia não exige de nós muito esforço. Ler a Bíblia não exige de nós renúncia. Mas ele diz, agora, quando nós meditamos na palavra, é diferente. Por isso que a Bíblia diz que aquele que medita na palavra dia e noite será bem-aventurado. E o tema da nossa mensagem, o que é? Bem-aventurado. Ele diz que o meditar na palavra exige de nós tempo, renúncia. O ler eu posso ler 5 minutos. Ler eu posso ler em 10 segundos.
Hoje já criaram um método de ler a Bíblia que você pode ler em 10 segundos por dia, caixinha de promessa. Põe lá, caixinha da promessa, né? Vai sair de casa para dizer que não leu a Bíblia, pega lá um versículo, leu a Bíblia, coloca lá, vai viver a vida como bem quiser. Mas ele diz que o meditar é diferente, porque o meditar vai exigir de nós uma renúncia do nosso tempo, porque o meditar é você se debruçar, é você se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo. Senhor, mas fala comigo. Senhor, revela para mim. O meditar é como o Jacó, que você fica ali naquela luta com Deus porque você quer que Deus te abençoe, né? Jacó lutou com Deus porque ele queria: Senhor, enquanto você não me abençoar, eu não te largo. O meditar é isso. É você querer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É você querer conhecer qual é o caminho que Deus tem para você naquele dia que você vai viver. Quais são as vontades do Senhor para a sua vida? O meditar na palavra de Deus, ele não só faz com que você conheça a Deus, mas faz com que Deus também conheça você. O meditar faz com que, quando nós meditamos na palavra, nós não somente lemos a palavra, mas a palavra nos lê. Meditar é você deixar que a palavra lê você. É que a palavra entre no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, e ela começa, então, a dizer para você quem você é. Por isso que nós não queremos meditar na palavra. É mais fácil ler. Porque o meditar, a palavra vai dizer para mim quem eu sou, como eu estou vivendo, como está a minha vida diante daquilo que Deus espera de mim. Então, meditar, você não somente lê a palavra, mas a palavra te lê. Ela traz luz para a sua vida. E ela mostra as trevas que eu estou, que você está. Por isso que muitas vezes nós não queremos meditar. É melhor ler, pegar a caixinha de promessa, porque não tenho compromisso. Então, por isso que eu fui meditar, e meditar. E quando mais você medita, mais Deus vai mostrando o monstro que eu sou. Mas Deus vai mostrando o quanto eu estou longe daquilo que Cristo é. Por isso que hoje tem 4 folhas. Mas fique tranquilo que eu não vou usar as 4 folhas. Eu, inclusive, quero pedir licença para os irmãos, para que eu possa fazer de novo essa leitura, mas eu quero fazer numa leitura, uma tradução diferente dos irmãos. Porque eu não quero eu falar para os irmãos, eu quero que Deus fale com os irmãos. Eu quero que Deus, a palavra de Deus, venha fazer uma leitura da sua vida, da minha vida. Estava repartindo hoje à tarde um texto com a minha esposa sobre
aquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. O fariseu chega diante, ali na história, né, diante de Deus, ali para adorar a Deus, e ele, aos seus olhos, ele era perfeito. Tanto que ele diz, ó, Senhor, eu te dou graças, eu te louvo porque eu não sou como esses homens pecadores. Eu dou o dízimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo. Então a leitura que ele fazia dele era uma leitura que dava a ele que colocava ele numa posição elevada. Ele era melhor do que os outros. Ele fazia uma leitura sobre ele, sobre a sua vida, baseado naquilo que ele estava fazendo, em que ele batia no peito, dizendo, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esses. Mas daí conta do outro, do publicano, do cobrador de impostos, daquele que era desprezado. E esse, então, quando chega diante de Deus os dois vão para adorar a Deus. Um chega e bate no peito, se gloria daquilo que ele é, por aquilo que ele faz. E o outro diz que nem ao menos consegue levantar a sua cabeça e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E o que Jesus diz a respeito dessas duas pessoas? Quem desceu justificado para a sua casa? É aquele que disse que era santo, fazia tudo correto, ou aquele que disse que era pecador? Disse aquele que se humilhou. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, irmãos, sem nós percebermos, nós estamos trazendo para as nossas vidas princípios que são do mundo. Princípios que não são princípios de Deus, são princípios do mundo. E aqui, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Jesus aqui estava, na verdade, exortando os seus discípulos, aqueles homens que estavam mais próximos dele, para que eles não caíssem nessa tentação do mundo. Porque, pense uma coisa, irmãos. Jesus estava muito famoso. Sua fama corria por todo lugar. Os 12 eram as pessoas mais próximas de Jesus. Então todo mundo queria ficar perto de Jesus. Aqueles 12 ficavam perto de Jesus. E quando Jesus viu isso, a multidão, esse desejo de ficar perto, Jesus chama eles, e aí Jesus mostra para eles que no reino de Deus as coisas são diferentes. O
O que Jesus quer mostrar para eles é que, apesar deles estarem vendo todos aqueles milagres, aqueles sinais que ele tinha feito, mas que quando Jesus os deixasse, na verdade, o que eles estariam recebendo não seria aquela fama que Jesus tem, não seria aquela honra que Jesus estava recebendo, mas depois que Jesus partisse, por causa de Jesus, eles seriam perseguidos. Agora eles estavam tendo fartura, estavam vendo milagres, estavam tendo ali vida abundante, mas depois que Jesus os deixasse, e quando eles começassem a ensinar, a pregar a respeito do reino de Deus, o que esperava eles era luta, era fome, era perseguição. O que Jesus estava querendo ensinar para eles, que no reino de Deus, autoridade, posição social, dinheiro, não são importantes. Porque Jesus conhece quem nós somos. Jesus sabia que aqueles discípulos poderiam ser tentados e querer usar dessa intimidade, desse poder de Deus, para querer se beneficiar a si próprio. Como muitas pessoas hoje estão usando o nome de Deus e usando os milagres que Deus tem feito em benefício de si mesmo, em benefício da sua família, em benefício da sua denominação. E nós sabemos que isso é a verdade, porque quando a gente começa a meditar na palavra e ver, a gente vai ver que não passou muito tempo, a mãe de 2 desses discípulos de Jesus veio para Jesus e disse que queria que Jesus, quando estivesse no reino dele, pudesse colocar um filho do lado direito e outro filho do lado esquerdo. Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, olha, eu quero fazer um pedido, coloque o meu filho do lado esquerdo e o outro do lado direito do Senhor. Então essa era a preocupação de Jesus, olha, o dinheiro, essa posição. Não são importantes. O que importa no reino de Deus é uma obediência fiel, amorosa, que vem de um coração puro. O que importa no reino de Deus não é quem eu sou, não é o título que eu tenho, não é o que eu faço, mas é quem está em mim. É quem Deus diz que eu sou. É isso que importa no reino de Deus. E por isso ele vai fazer ele começa com esse contraste aqui. Chamando a atenção dos discípulos para que eles pudessem estar verdadeiramente servindo a Jesus, servindo o reino de Deus, com a motivação certa, com a vontade certa. Por isso que eu disse que eu quero ler aqui uma tradução diferenciada dessa que nós já lemos aqui. Irmãos, me permitam ler, porque eu acredito que o tradutor aqui ele foi muito feliz na forma que ele traduziu aqui
para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor. Quantas vezes a gente lê esses textos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente não tem compreensão o que Jesus, na verdade, estava querendo dizer. A gente lê, mas não é revelado a nós. Então eu vou ler nessa tradução, que é da Bíblia A Mensagem, esse texto. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim, mesmo Mateus capítulo 5. Eu vou ler do capítulo 4, versículo 23 em diante. Tá, do 23 até o 25, depois eu vou começar lendo o 5 para a gente ver o contexto ali daquilo que eu já falei para os irmãos. Diz assim, é outra tradução, tá bom? Talvez vai ser difícil dos irmãos acompanharem, mas tentem aí. Diz assim, dali, versículo 23 do capítulo 4, Jesus percorreu toda a Galileia. Ele ia nas sinagogas, que era o lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema da sua mensagem era o reino de Deus. Que a partir daquele momento, eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos os que tivessem alguma doença, mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galileia, multidões vieram das 10 cidades ao redor da Galileia, outros de Jerusalém e da Judéia, e outros ainda de além do Jordão. Estão vendo aquele contexto de multidão buscando Jesus? Então é nesse contexto, quando Jesus vê a multidão, Jesus chama os discípulos e agora ele começa a ensinar para eles os princípios que devem governar a vida deles. E ele então começa ensinando assim. Quando então Jesus percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, ele subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. E quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Primeiro ensino que Jesus ensinou, então, ali aos seus companheiros. Diz assim, abençoados são vocês, que nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Esse é o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que Jesus estava ensinando aqui? Olha, você quer ser abençoado verdadeiramente? Você quer experimentar a verdadeira felicidade? Então, você precisa reconhecer que você não tem nada mais para oferecer. Quando você reconhece que não tem nada para oferecer, então vocês vão ser felizes. Lembra aqui que eu contei da parábola do fariseu?
O fariseu tinha muito para oferecer para Deus. Tinha muito para oferecer para as outras pessoas. Mas aqui ele diz, olha, na verdade, quando você acha que você tem muito, na verdade você não tem nada. Mas quando você reconhece que não tem nada, então isso vai fazer com que você possa receber o tudo de Deus na sua vida. Por isso ele diz, quando vocês saem de cena, os pobres de espírito são aqueles que aceitam sair de cena. Eu sou o marido, eu sou o cabeça no lar, mas eu não preciso dizer isso para minha esposa, que ela tem que me obedecer, que ela tem que me honrar, que ela tem que me respeitar. Eu não preciso ficar dizendo isso para ela. Mas quando eu saio de cena e deixo que Cristo comece a viver em mim, governar a minha vida, por isso ele diz aqui, quando eu saio de cena, há mais de Deus e do seu governo na minha vida. Então, quando eu saio de cena, então Cristo vai aparecer. A virtude de Cristo vai aparecer. O amor de Cristo vai aparecer. O perdão de Cristo vai aparecer. A humildade de Cristo vai aparecer. Mas o problema é que nós não queremos sair de cena. Nós queremos prevalecer. Nós queremos ter razão. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade do outro. Por que existem divisões na igreja? Por que existem divisões no casamento? Porque ninguém quer abrir mão da sua posição. Ninguém quer abrir mão da sua vontade. Ninguém quer sofrer para que o outro possa ser feliz. Não, eu que tenho que ser feliz. Você vai sofrer para eu ser feliz. Você tem que ser submissa. Você tem que ser submissa. A Bíblia não fala? Está em rebeldia. Você tem que ser submissa a mim. Era isso que Jesus estava querendo ensinar, irmãos. Quando nós saímos de cena, então Deus vai aparecer. Quando nós saímos de cena, porque Deus está governando a nossa vida. Você vai ter mais do governo de Deus. Não adianta dizer que Cristo é o Senhor da minha vida, mas Ele não governa a minha vida. Ele governa só até onde aquilo que é conveniente. Até aquilo que não vai invadir aquilo que me toca. Se me tocar, então, Senhor, fica para o lado de fora, deixa que eu... Por isso que lá em Apocalipse vai exortar a igreja, Apocalipse 3, a igreja da Odisseia. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Enquanto não sair o eu sair de cena, para que a vida de Cristo possa se manifestar, irmãos,
não vai ser feliz, não. Por isso que ele está falando, a felicidade é quando você sai de cena. Cristo apareça. Então você vai ser feliz. Não por causa das circunstâncias. Às vezes a circunstância seja contrária, às vezes é humilhação. Às vezes vai ter dor. Vai ter perda. Mas aquele que te guarda, vai te guardar. É o Judas 24. Versículo 4. Na tradução dos irmãos diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui diz assim: abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Porque só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Bem-aventurados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. O que você mais ama nessa vida? O que você mais ama nessa vida? O quê? Primeiro, a própria vida, né? O eu. Eu amo a mim mesmo. Eu amo a mim mesmo. Então, eu me amo. Então, eu não posso sofrer. Se alguém tem que sofrer, não sou eu. É o outro. Eu amo a minha esposa. Eu amo o meu filho. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a igreja. São todos sentimentos que são legais, não tem nada de ilegal. Então, o que Jesus está querendo dizer? O que ele está querendo dizer aí é o seguinte, é que quando você coloca você em primeiro lugar, ama mais a você do que a ele, você não vai ser feliz. Quando você ama mais a sua esposa do que a ele, você não vai ser feliz. Quando você ama o seu filho mais do que a ele, você não vai ser feliz. Por isso que diz, vocês serão felizes quando sofrem por terem perdido o que mais amavam aqui. Se nós, irmãos, não sofremos essa perda, se nós não sofremos essa perda do nosso eu, das coisas que nós amamos e colocamos em primeiro lugar na nossa vida, nós nunca vamos poder experimentar, é isso que ele está dizendo, você nunca vai poder ser abraçado por aquele que é o amor eterno. Porque o amor que você está experimentando é um amor passageiro. É um amor na carne. É um amor que te faz muitas promessas de fidelidade, né? O casamento, o dia do casamento é um dia onde se faz muitas promessas que nós não podemos cumprir. Promete que vai amar na alegria e na tristeza? Prometo. Na doença e na saúde? Prometo. Na riqueza e na pobreza? Prometo.
Mas nada como o tempo para mostrar para nós o quanto nós estávamos ali nos enganando a nós mesmos, enganando a noiva ou o noivo, né? Que casou com a gente achando que a gente ia cumprir aquilo. E por que a gente não cumpre? Não pode cumprir, não consegue cumprir? Porque nós não estamos naquele que é o amor eterno. Não estamos em Cristo Jesus. É porque aquele que é o amor eterno não está em mim. Eu estou tentando amar com o amor da carne. Não é com o amor de Deus. E aí, quando o amor da carne, como eu amo a mim mesmo em primeiro lugar, então, como é o amor carnal, quando eu tenho que renunciar a mim mesmo, por causa do outro, então eu não quero. Eu não faço, porque senão eu vou estar perdendo. Eu não quero perder. Então, bem-aventurados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Porque só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês, versículo 5. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Perdão. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim vocês verão com os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Essa palavra orgulhoso parece que ela está fora de contexto aqui, né? Como que eu posso ser orgulhoso? Mas não é orgulhoso no sentido de achar que eu sou melhor. Mas é de saber que aquele que está em mim é maior e melhor do que tudo. Por isso ele diz, abençoados são vocês que se contentam com o que são. Não querem nem mais, nem menos. Assim vocês verão, quão orgulhosos e donos de tudo que não se pode ser comprado. Lembra quando Jesus disse, olha, aquele que deixar pai, mãe, irmãos e bens desse mundo por amor de mim e do meu reino, então terão 100 vezes mais pais, irmãos, bens e a vida eterna. Então, aqui a palavra usa mansos, mas aqui ele passa, o ensinamento aqui dessa palavra de mansidão é contentamento. Bem-aventurado aquele que é contente com aquilo que ele tem. E o que eu tenho e o que você tem? Que possa nos deixar orgulhosos? É Cristo. Cristo é o nosso maior tesouro. Então, quando eu estou contente com Cristo, as outras coisas passam a ser para mim secundárias. Passam a ser secundárias. Porque Cristo é tudo para mim. Ele é a minha vida. E é por isso, irmãos, que muitos cristãos estão vivendo infelizes.
estão na igreja, fazem parte da família de Deus, mas não são felizes. Porque ainda estão com pensamentos do mundo, pensamentos da carne, pensamentos do homem, e não os pensamentos de Deus. E era isso que Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos: meus pensamentos são diferentes do pensamento do mundo. O mundo diz que você deve odiar aqueles que te odeiam. Eu, porém, digo para vocês que vocês devem amar aqueles que te odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. O mundo diz que você não pode perder as oportunidades para poder ganhar e se dar bem na vida. Mas Deus diz para nós que nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá para podermos fazer as outras pessoas felizes, não importa se nós estivermos sofrendo. Era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos: vocês estão comigo, vocês estão perto de mim, mas não pensam que esse estar perto de mim vai trazer benefícios para vocês, aqui neste mundo. Pelo contrário, por vocês estarem comigo, e por eu estar em vocês, o mundo vai odiar vocês, o mundo vai perseguir vocês, vão dizer todo mal contra vocês, por minha causa. O mundo diz que nós devemos levar vantagem, mas Deus diz que nós devemos morrer cada dia, para que a vida de Cristo possa se manifestar nas nossas vidas. O mundo diz: olha, se alguém te ofender, você não leva desaforo para casa, porque você, todos somos iguais, todos temos o mesmo direito. Isso que o mundo diz. Todos somos iguais perante Deus. Pecadores, miseráveis, merecedores da morte, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Mas Deus diz: olha, se o teu irmão pecar contra você, você deve perdoar. Pedro ainda caiu na besteira de perguntar se era 7 vezes estava bom, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário, quantas vezes alguém te ofender, quantas vezes alguém te magoar, você deve perdoar, porque é assim que Deus faz conosco todos os dias. O mundo diz que você não deve perdoar, que você não deve amar, que você não deve suportar, que você deve aproveitar a oportunidade para se dar bem, mas Deus diz: olha, aproveita a oportunidade para você mortificar o seu eu, para que Cristo possa aparecer. Irmãos, como nós necessitamos mais e mais de Cristo nas nossas vidas. Como nós precisamos, como nós necessitamos. Eu vou parar por aqui. Já passamos bastante da hora. Eu vou encerrar lendo um texto que está aqui em Mateus 5 mesmo, depois do Sermão do Monte, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele lê o versículo 13 até o 16, eu quero encerrar lendo esse texto,
que diz assim, mas vou ler nessa tradução aqui, irmãos. Ali da Bíblia a mensagem diz assim: permitam-me dizer porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Não, eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenha a sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. Que a generosidade seja a marca na vida de vocês. E ele termina, mantendo-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. Nós somos, Jesus é que disse, sal da terra e luz, irmãos, do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Não porque temos em nós, ou na minha vida, o que pode mudar a vida dos outros, mas é porque Cristo está em mim. Não porque eu sou uma luz que pode influenciar a vida dos outros. Não, mas é porque Cristo está em mim. É porque Ele é a minha luz. É porque Ele é a minha vida, então é possível eu dar sabor à vida daqueles que estão sofrendo. É porque Ele é a minha luz, então é possível que eu possa mostrar essa luz também àqueles que estão vivendo nas trevas. Essa era a preocupação de Jesus, irmãos, com os discípulos. Que eles não caíssem na tentação deste mundo. De querer viver conforme este mundo. Mas que eles pudessem viver conforme o governo de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, cada dia. Essa é a minha oração, em favor de mim mesmo e em favor dos irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, Senhor, porque a tua palavra, mais uma vez, veio, ó Deus, esquadrinhar no nosso coração. O salmista tinha essa concepção, ó Pai, que ele precisava do Senhor para esquadrinhar, para, ó Deus, mostrar o que estava no coração dele, Senhor, porque ele não queria andar no pecado.
Ele não queria andar segundo o curso deste mundo, mas ele queria andar em santidade. Ele queria ser luz, ele queria ser sal. Assim também, ó Deus, eu confesso diante de Ti, que eu preciso que cada dia a Tua palavra venha, ó Deus, está fazendo essa leitura da minha vida, de como eu estou vivendo, Senhor. Para que, se eu estiver vivendo, Senhor, de uma forma que seja segundo os padrões deste mundo, ó Pai, o Teu Espírito possa me convencer, ó Deus, para que eu possa, assim, ó Deus, me converter ao autor da minha salvação, que é Cristo Jesus, e Ele possa, então, ser a minha vida, Senhor. Ele possa ser a minha vida. Me ajude a viver, Senhor. Me ajuda a Tua igreja a viver pela fé do Filho de Deus. Ajude-nos cada dia, Senhor, a realmente confessar e viver como crucificados. Não da boca para fora, Senhor. Não é confessando Gálatas 2:20, Senhor, mas é vivendo Gálatas 2:20. Oh, Senhor, que meu eu possa cada dia sair de cena, Senhor, para que o Senhor possa, a vida de Cristo possa se manifestar na minha vida. E assim, ó Deus, eu tenho certeza que eu vou ser luz e vou ser sal da terra, por causa da Tua vida em mim, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, leva-nos de volta aos nossos lares, dá-nos uma semana, ó Deus, na Tua presença, vivendo segundo a Tua vontade, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém.